Olá, meu nome é Douglas Miranda e nessa apresentação eu vou mostrar as principais características que apareceram na versão Select Series 4 dos produtos SewerGen, SilverStorm, SewerCAD e StormCAD para modelagem hidráulica de redes de coleta de esgoto e drenagem pluvial da Bentley. Esse conjunto de soluções fazem parte da vertical de produtos de saneamento. Junto desses produtos ainda temos soluções para análise de rede de distribuição de água, que é o WaterCAD, mundialmente conhecido, o Hammer para análise de transientes hidráulicos, e também temos ferramentas que auxiliam o cálculo hidráulico, como o Flowmaster, são planilhas inteligentes para cálculo de diversas situações de saneamento, e o Pond Packer para dimensionamento de piscinões, bacias de retenção. Estou falando um pouco desses 4 produtos que receberam essa atualização agora no mês de junho, final de maio, começo de junho de 2014. O SewerCAD, ele é um produto voltado para análise e dimensionamento de rede de esgoto sanitário. Ele possui motor hidráulico para análise tanto em regime estático quanto em período estendido. O StormCAD, ele é direcionado para a modelagem de rede de drenagem pluvial. Ele tem como base o cálculo hidrológico pelo método racional. Ele serve para análise estática e para dimensionamento. O SilverStorm, ele é um pacote que envolve todas as características do StormCAD, somado do motor hidráulico para análise dinâmica de rede de drenagem pluvial. O SilverGen, ele é o produto que envolve todas as características do SilverStorm, do StormCAD e do SewerCAD. Falando um pouco das principais características ou novidades da versão Select Series 4, destaco a capacidade de você exportar para o Bentley Map Mobile as suas redes, tanto de esgoto quanto de drenagem. O Bentley Map Mobile é um aplicativo disponível para tablets, tanto para o sistema operacional Android quanto para o iOS da Apple. É um aplicativo gratuito, então você pode, através da exportação para o Bentley Map Mobile, visualizar redes e seus dados. E os dados podem ser tanto os dados físicos quanto os dados de resultado hidráulico em dispositivos móveis. Isso é muito bom quando você precisa fazer alguma análise em campo. Outra característica que foi adicionada é a possibilidade de você integrar no seu arquivo modelos digitais de terreno. Então você pode ter dentro do seu produto a capacidade de você ler dinamicamente, em real time, dados de arquivos inteligentes de topografia, como o Terrain Model disponível para o MicroStation e PowerCivil, e no Standalone o formato LUD XML. A capacidade de modelagem de muro de ala é muito importante para você modelar certinho todos os coeficientes de perdas desse elemento, para fazer a transição entre elementos abertos como canaletas e canais para elementos fechados como bueiros de travessias. Outra ferramenta que apareceu, com exceção do StormCAD, é o Pond Packer, que é o projetista para análise de bacia de retenção. O Pond Packer anteriormente era uma ferramenta vendida separada, que ainda é, porém agora foi incorporada ao SilverStorm, ao SewerGen e ao SewerCAD. Muitas opções para análise de hidrograma e tempo de concentração foram adicionadas, que eu vou tratar um pouco mais para frente. Também foi adicionado um algoritmo para modelagem de formação de sulfeto de hidrogênio. Isso só está disponível no SewerGen e no SilverStorm. Entrou também nas linhas de esgoto e drenagem o SCADA Connect, que já existia para o WaterCAD e o WaterGen para água. O SCADA Connect serve para você integrar no seu modelo dados de medição de campo, para você comparar dado simulado com dado real, que pode ser histórico ou ao vivo. E outra coisa que é o compromisso da Bentley, sempre com o lançamento de novas versões, sempre atualizamos o suporte às novas plataformas e sistemas operacionais como Windows, ArcGIS e outras ferramentas de plataforma.
Falando um pouco agora, um pouco de cada uma dessas características que eu citei, começando pela exportação de dados para o Bentley Map Mobile. Então, com as novas versões desses softwares, você consegue enviar seus resultados a dispositivos móveis, ou seja, você vai ter muito mais mobilidade dos seus dados de modelos hidráulicos. Você pode exportar tanto para Android quanto para tablets com o sistema operacional da Apple. É um comando simples que está no menu File, Export, Publish, Map Mobile e Model. Se você tiver um tablet com um sinal GPS, você consegue integrar os dados do seu modelo com o sinal GPS. Então você consegue navegar pelo campo e se o seu modelo estiver georreferenciado adequadamente, você consegue ver no modelo onde você está situado. Isso aqui é uma tela, que é a tela que você tem quando você pede para sua rede ser exportada para o Bentley Map Mobile. Então você tem as opções de você exportar cada elemento 2D ou em 3D. Você tem essa opção. E também você pode, para quem já é familiarizado com os produtos, você pode colocar para cada elemento uma flex table. Assim você filtra quais propriedades você quer ter no seu arquivo móvel. Isso aqui é a tela a tela principal do Bentley Map no formato para Android. Você já pode baixar através da loja, no caso da Android é o Play Store, se for no da Apple é o App Store. Outra tela que já é a tela de um arquivo aberto, onde a gente exportou uma rede de drenagem, então todos os dados da sua rede já vêm no seu arquivo móvel. E juntamente com os dados você tem todos os resultados. Então, todos os arquivos do banco de dados do seu modelo já vêm integrados no arquivo iModel do Bentley Map Mobile. Agora falando da integração do seu modelo com o modelo digital de terreno. Nesse formato, nessa versão nova dos modelos para esgoto e drenagem, você consegue integrar o seu modelo hidráulico com informações de topografia. De alguns anos para cá, os arquivos CADs da Bentley, ou DGN, já tem um formato chamado Terrain Model. Esse formato é exclusivo do DGN da Bentley, e com esse formato você consegue trabalhar com a integração dos nossos produtos com o MicroStation, com a atualização dinâmica dos seus dados de elevação de terreno ou cota de topo ao vivo e totalmente sincronizado com o arquivo do Terrain Model. Se você tiver na versão standalone, você consegue fazer isso com arquivos de terreno na extensão XML. Então, falando um pouco das extensões, além do LandXML, você também pode trabalhar integrado com o arquivo DTM, que é um arquivo que o PowerCivil, ForBrasil e o MicroStation trabalhavam e trabalham há muitos anos, ou com o arquivo .tim, exportado pelo um software bastante famoso, Gelpack, da Bentley, ou o arquivo .fil do MX Road, também da Bentley. Esse aqui é mais usado na Europa. Você também, como eu disse, pode trabalhar com os Terrain Models em arquivos DGN. Para trabalhar com DGN, você tem que estar integrado com o MicroStation ou o PowerCivil ForBrasil, e com arquivo em XML, caso você esteja na versão standalone autônoma de qualquer uma dessas soluções. Então, como principal vantagem, você pode usufruir da atualização automática das cotas, ou seja, movendo o elemento, a cota é ajustada automaticamente. E outra função muito interessante é de você poder rastrear como é que é o caimento do seu terreno. Como é que você descobre, por exemplo, onde está o curso natural da água, ou
como é que é a bacia de contribuição de um determinado ponto. Então, para você traçar a bacia, você tem que conhecer como é que é o caimento do seu terreno. Então, juntamente com a inclusão de um arquivo de topografia no seu modelo, essa versão nova dos produtos para esgoto e drenagem vem como uma ferramenta de rastreio ajusante. Então, isso aqui é a janela da ferramenta nova que chama Terrain Models, onde você pode atachar no seu modelo esses diversos formatos. E esse aqui é a ferramenta de configuração, onde você fala qual que é o tipo de arquivo que você vai importar e em que unidade que foi gravado esse arquivo. Essa aqui é a tela da nova ferramenta em ação, onde você tem nesse quadrado vermelho a área que abrange o seu terreno e a janela de propriedades do elemento mostrando a cota. Navegando agora um pouco aqui pelo SewerGens, vou mostrar aqui um pouco das capacidades da ferramenta Terrain Models para a interação dinâmica de dados de topografia. Embora esteja no SewerGens, essa ferramenta também está disponível no StormCAD, no SewerCAD e no Silverstorm. Então aqui vocês podem ver na direita da minha tela a ferramenta Terrain Models, onde eu tenho já um arquivo com uma superfície importada através de um arquivo, no caso em XML, e tendo esse arquivo atachado no meu modelo, todas as informações de cota de topo do meu modelo são automaticamente atualizadas enquanto eu insiro o elemento ou se eu simplesmente mudo o elemento de posição. Então, quando eu altero o elemento de posição, automaticamente o software tem a capacidade de ler esse arquivo de topografia em tempo real. Configuração tal que você pode desligar caso seja necessário. Outra ferramenta muito interessante é para o traçado de bacia de contribuição. É uma ferramenta que serve para você rastrear o caminho da água em função dos dados topográficos. Essa ferramenta chama Downstream Trace, rastreio ajusante. Ele vai fazer o seguinte: de acordo com o clique que você põe na tela, ele vai te traçar o caminho da água ajusante. Como você pode ver aqui, essas linhas em vermelho. Então isso ajuda muito na definição do traçado da sua bacia. Então, por exemplo, se eu clicar no ponto fora da bacia, ele vai para um lado. Então, através dos cliques, eu posso ir traçando a minha bacia. Então, por exemplo, com esses cliques que eu dei, obviamente que essa linha onde eu estou é um divisor de bacia. Então, com essa ferramenta você pode ir traçando as suas áreas de contribuição. Falando agora dos muros de ala. Esse é um elemento muito importante em redes de drenagem, principalmente de estradas, rodovias e acessos. É uma ferramenta importante para você modelar quando você tem a transição de elementos abertos para elementos fechados, como valetas, canaletas, entrando em dutos como bueiros ou tubulações fechadas. Então ele pode ser modelado para bueiros de travessia, tanto no fim quanto no começo. E você pode utilizar uma biblioteca interna que já vem com alguns modelos de muros de ala, como muros de ala com paredes com diferentes ângulos e diferentes materiais. Ou você pode também fazer a definição das propriedades de acordo com as suas premissas de projeto. Então você pode modelar entrada de área de contribuição com os muros de ala. Você pode modelar extravasor de piscinões, como orifícios, vertedores ou saídas com cristas em diversas cotas. Você pode também fazer entrada de piscinão com o elemento muro de ala ou fazer conexão com elementos adjacentes à sua rede. Isso aqui é uma imagem da biblioteca que já vem com o software, conforme eu citei agora há pouco. São muros de alas com diversos formatos, seja circular ou prismático, e com diversos ângulos do muro,
com as suas devidas perdas unitárias e coeficientes. Isso aqui é uma captura de tela do SeaOrdians, onde tem os elementos de muro de ala, que é esse H19 e H20, que está conectando uma valeta, que é o CH5, com o bueiro de travessia, que é o CA8. E ele está desagando num piscinão, um pouco mais ajusante, que está simbolizado com o elemento PO1. E esse piscinão, ele também é extravasado utilizando a ferramenta muro de ala, que é o H14, que tem conexão com outro bueiro de travessia que, por sua vez, extravasa no muro H1. Então você pode fazer essa complexidade de elementos utilizando o muro de ala como elemento de construção. Falando agora do PondMaker, que é uma ferramenta que já existia anteriormente no produto chamado PondPack, e a partir da versão Select Series 4 foi incorporado para o SeaOrdians e também para o Silverstorm. Então ela é uma ferramenta que visa auxiliar os projetistas na definição da melhor geometria da sua bacia de retenção, onde você coloca integrados os dados de entrada da vazão e de saída. Então você pode integrar o seu modelo hidráulico com essa ferramenta, muito importante. E essa ferramenta tem uma novidade que você pode utilizar, além do motor estático, você pode também usar o PondPacker para fazer análise dinâmica, utilizando o motor implícito, que é do SeaOrdians e do Silverstorm, e os motores em período estendido que tem no StormCAD e no SeaOrCAD. O PondPacker no Silverstorm e no SeaOrdians está dentro do menu Tools. Então, com essa ferramenta você consegue fazer a análise importantíssima, que é a comparação de cenários. Então você pode modelar a sua rede sem o piscinão, com o piscinão e sem o piscinão, com uma análise de desenvolvimento de algum, por exemplo, um loteamento. Então você pode fazer análise do escoamento no exutório em condições naturais, com as condições após a implantação de um empreendimento, tendo a permeabilização do seu terreno, e qual que é a capacidade de absorção ou amortecimento de cheia do seu elemento. Então a curva vermelha, por exemplo, é a situação pior, que é a situação onde você tem um projeto desenvolvido, lá o loteamento, ou seja lá o que for, sem o piscinão. E o verde é a solução encontrada. Então note que a solução verde ela é muito boa, pois ela praticamente deixa o exutório com comportamento como se não tivesse a implantação do sistema. Então, pensando no fluxo de trabalho do PondPacker, ele tem como fluxo de trabalho, obviamente, começando pela modelagem dos cenários, das alternativas, com as situações, por exemplo, levando como exemplo o gráfico anterior, o cenário antes da modelagem do loteamento ou do seu projeto e depois. Aí você roda o PondPacker, aí você define o quanto de volume que você quer amortecer, e você também tem que colocar os dados de infiltração, dados de perdas por infiltração no solo, quanto que vai ficar, onde que vai ficar, se é numa câmara fechada, se é numa câmara com um solo permeável, e você vai na sequência definir as dimensões da estrutura para você ter por fim o dimensionamento das estruturas de saída, que pode ser um orifício, um vertedor ou vários tubos em paralelo, para no fim você fazer o routing do sistema e ver o amortecimento. Foi adicionado nessa nova versão 4 novas funções para você modelar perdas por infiltração e detenção de volume em depressão de terreno em bacia de contribuição. Então foi adicionado nessa nova versão o método por taxa constante de perda, onde você fala o tanto que
em porcentagem que se perde na intensidade da chuva em função do tempo. Você também pode colocar frações em função do total, ou uma taxa inicial e constante, um valor absoluto. E também foi adicionado um método chamado EUSEX, que é um método para análise de perda por sub-áreas. É um método bastante utilizado na Austrália. Estou falando do método de taxas e frações. Então, o método de taxa inicial e constante você fala o valor absoluto da perda. Aí tanto faz o tanto de volume que vai ter a área de contribuição, um valor absoluto vai ser descontado. Ou você pode falar uma fração. Então, dependente do total que tiver na área de contribuição, uma fração, uma porcentagem vai ser descontado. O EUSEX é um método que combina vários hidrogramas e perdas. E ele leva como contribuição, como análise, 3 níveis de saturação do terreno. Então ele tem como base 3 tipos, o permeável, impermeável e suplementar. Então através dessas 3 áreas ele tem o comportamento de como é que vai ser a perda dentro da sua área de contribuição. Então em cada uma delas você vai ter uma fração da área e para cada uma das áreas você vai ter uma taxa de perda de volume diferente. E você pode também ter uma taxa que varia de acordo com a saturação do terreno. Então, quanto mais tempo tiver a área mais tempo de concentração tiver a área, você pode dar uma taxa em função da saturação do terreno. Então, quando tiver uma área com baixo tempo de concentração, você vai ter uma taxa de filtração maior. Caso você tenha uma área de contribuição com tempo de concentração muito alta, você pode usar esse método caso você queira levar em relação à saturação do terreno. Então você pode ter uma taxa de filtração menor, pois o terreno já pode ficar saturado. Então esse aqui é um gráfico que demonstra o que eu expliquei. Então, em função dos vários tipos de solo que você pode configurar, você vai ter uma capacidade de filtração em função do tempo de concentração da chuva. Então, quanto maior o tempo, ou seja, quanto mais para a direita do gráfico, menor é a capacidade de infiltração do solo. Nessa nova versão também foi adicionado o método do EUSEX para modelagem de hidrograma e também foi adicionado um método novo chamado tempo-área para modelagem dos hidrogramas. O método tempo-área é quando você pega uma área total e divide em sub-áreas. Então, para cada sub-área, você pode determinar um tempo de concentração diferente. Então, esse método tempo-área, ele usa em paralelo o do EUSAX, que o EUSAX, como eu disse no slide anterior, é um método que leva em consideração áreas com tempo de concentração diferente, e quanto maior o tempo de concentração, você pode determinar uma taxa de filtração menor, levando em consideração a saturação do terreno. Essa aqui é a tela para configuração das sub-áreas, onde você já configura o nome dos seus terrenos. Então aqui no caso tem a área gramada, pavimento, ou uma área com vegetação rasteira, com seus diferentes coeficientes de runoff, de escoamento superficial e a porcentagem da área pela área total. Também foram adicionados alguns métodos para dimensionamento de tempo de concentração, que é o método da onda cinemática, o método de Frames, Bransby-Williams, que esses 3 juntos são adicionados aos 13 que já existem nas versões anteriores dos produtos. Outra ferramenta que ganhamos nessa nova versão é a capacidade de modelagem de formação de sulfeto de hidrogênio. Essa capacidade é muito importante para você fazer toda a análise de como é que é a formação desse composto em função do fluxo dinâmico no seu sistema. Então, qual que é o perigo de você ter formação de sulfeto de hidrogênio? É a formação de fortes odores
que pode causar uma corrosão e afetar a segurança da sua rede. E esse algoritmo ele pode ser usado tanto em turbogravidade quanto em linha de recalque e elementos de estocagem, como câmeras de detenção. Isso aqui é o dado, isso aqui é uma janela de propriedade tirada do SewerGens, onde você tem nas primeiras linhas as entradas de temperatura, coeficiente do fluxo, velocidade de fluxo do sulfeto e o fator de perda, e mais para baixo você tem os resultados em função da análise dinâmica. E para quem já tem um pouco de costume no uso dos nossos produtos, quando você tem todos esses dados, você pode usufruir de mapas temáticos. Então você pode verificar a formação de sulfeto de hidrogênio através de mapas temáticos, os color codings. A ferramenta de conexão com dados SCADA é uma ferramenta que já existe para as ferramentas de modelagem de rede de água, WaterCAD, WaterJays e Hammer, e agora apareceu para os softwares de esgoto e drenagem. Então você pode, a partir da versão do Select Series 4, colocar a integração de dados de fontes externas, como data loggers, base de dados, planilhas ou sistema SCADA, tanto dados históricos quanto em tempo real, para você comparar dados do seu modelo com dado de medição de campo. Então você consegue configurar através do SCADA Connect a conexão com o seu banco de dados, que pode ser a planilha ou o banco de dados, e linkar uma propriedade medida com o seu resultado do seu modelo simulado. Então, através da leitura dos sinais do SCADA, você consegue colocar no seu gráfico de um modelo dinâmico, além do resultado simulado, as medições de campo para comparação. Então, nesse gráfico, por exemplo, eu comparo o resultado da simulação, que é a linha azul, com as medições do SCADA, que são esses pontinhos vermelhos. Além disso, você também consegue colocar no mesmo gráfico múltiplos campos para comparação dos dados simulados com a medição do SCADA. Então, nesse caso, dá para verificar aqui um campo que é o vazão está com alguma diferença em relação ao liga e desliga da bomba, e a variação do nível no poço de sucção tem uma variação em função do simulado com dado do SCADA. E uma outra novidade para quem já conhece o WaterCAD, no WaterCAD os dados SCADA ficam armazenados na janela do SCADA Connect, que fica dentro do menu Tools, mas na versão nova do Sewer, os dados SCADA, além da janela do SCADA Connect, você pode visualizar os sinais no próprio desenho através desses elementos que tem um símbolozinho de sinal que estão destacados em vermelho. Essa configuração vai estar presente também na próxima versão do WaterCAD, do WaterJays e do Hammer, que está previsto para o segundo semestre desse ano. A verificação dos dados históricos você pode também verificar através das Flex Tables. E também pode usar os dados SCADA para configurar condições iniciais de elementos, através de dados históricos ou em real time, em tempo real. Para os usuários que fazem o dimensionamento de rede ou determinam os diâmetros utilizando catálogos, a versão Select Series 4 traz uma janela de organização dos catálogos de conduto de uma maneira mais organizada. Na versão anterior você tinha os diâmetros no painel da esquerda. Agora no painel da esquerda são alocados os catálogos e os diâmetros disponíveis de cada catálogo fica organizado nessa tabela, onde facilmente você pode configurar os diâmetros internos e os coeficientes de rugosidade de acordo com o cálculo hidráulico, seja em Mani, Reis Williams ou Darcy. E também apareceu um campo que é a espessura da parede do tubo. E também houve uma atualização
com relação às plataformas suportadas pelas ferramentas. Então, mantendo a fidelidade tecnológica que a Bentley tem com as plataformas, sempre com o desenvolvimento do Windows, ou seja, qual for a plataforma, as nossas soluções também são atualizadas para você sempre ter a integração do seu software com a versão mais atual da sua plataforma. Então você pode, com a versão Select Series 4, por exemplo, rodar no Windows 8.1, seja em 32 quanto em 64 bits. Agradeço sua atenção na nossa apresentação e fico com os nossos dados para a mídia social. Obrigado.